Davi. Ele não era o mais forte nem o mais imponente. Seu nome era pouco conhecido entre os homens, mas conhecido nos céus. Antes de se tornar rei, Davi já era alguém segundo o coração de Deus. Num mundo onde o poder era medido pela espada e o valor por linhagem, havia um jovem pastor de ovelhas, esquecido até mesmo por seu pai. Enquanto os homens buscavam guerreiros altos e experientes, Deus olhava para corações humildes e obedientes. Davi não tinha a aparência de rei, mas carregava dentro de si algo que poucos entendiam: fé inabalável e obediência silenciosa. Ainda adolescente, Davi cuidava do rebanho de sua família. Seus dias eram de solidão, mas também de intimidade com Deus. Enquanto muitos se preparavam para guerras com armas forjadas, ele se preparava com louvores e confiança. Ali, entre colinas e pastos, aprendeu a enfrentar leões e ursos, não com medo, mas com coragem. E foi ali também que aprendeu a tocar harpa e a compor salmos, oferecendo melodias sinceras ao Criador. Enquanto o povo de Israel esperava um novo líder, Samuel, o profeta do Senhor, foi enviado à casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé passaram diante dele, fortes, guerreiros, homens de aparência imponente. Mas Deus não escolheu nenhum deles. Quando questionado se havia mais algum filho, Jessé respondeu que sim, mas que ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Era Davi. Quando Davi entrou, o Senhor falou ao coração de Samuel: "É este, levanta-te e unge-o." E ali, diante de seus irmãos, Davi foi ungido, e o Espírito de Deus se apoderou dele desde aquele dia. 1 Samuel capítulo 16. Mas a unção não trouxe trono imediato. Davi continuou sua rotina simples. Enquanto o palácio estava distante, o propósito de Deus estava próximo. A primeira oportunidade de se aproximar da corte surgiu quando um espírito maligno começou a perturbar Saul. Os servos sugeriram que se buscasse alguém que tocasse bem a harpa, e alguém lembrou de Davi. Ele foi chamado, e assim, aquele que seria rei entrou no palácio como músico. Na presença do rei, Davi não buscou glória. Ele tocava e o mal se afastava. Sua presença trazia paz. A unção sobre sua vida era silenciosa, mas poderosa. Aos olhos humanos, ele era apenas um músico, mas aos olhos de Deus, ele já era rei. Certa vez, Israel enfrentava um inimigo temido, os filisteus. Do lado de lá do vale, um guerreiro gigante zombava dos exércitos do Deus vivo. Golias, com sua armadura pesada, desafiava qualquer homem a enfrentá-lo. Por 40 dias ele repetiu seu escárnio, e por 40 dias ninguém se levantou, até que chegou Davi, enviado apenas para levar alimento a seus irmãos. Mas ao ouvir as palavras do gigante, seu coração se inflamou. Como alguém ousava afrontar o Deus de Israel? Enquanto todos recuavam, Davi se apresentou. Não confiava em espada ou armadura, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Diante do medo de muitos, Davi trouxe fé. Ele rejeitou a armadura de Saul, tomou sua funda e 5 pedras lisas do riacho, e com apenas uma, derrubou o gigante. E ali, naquele campo de batalha, o desconhecido se tornou lembrado, o pequeno se tornou respeitado. Mas aquele momento não foi o auge de sua história, apenas o começo. Pois Deus não chama pelo que se vê, mas pelo que Ele já conhece em nossos corações. A fama de Davi começou a se espalhar rapidamente entre o povo de Israel. Canções ecoavam pelas ruas e campos. Saul matou seus milhares, mas Davi seus dezenas de milhares. E com isso, o coração de Saul se encheu de ciúmes. O rei, que antes se sentia aliviado com os cânticos de Davi, agora via naquele jovem um rival. A semente do medo germinou em ódio e logo em tentativa de morte. Apesar do risco, Davi não retaliava. Respeitava Saul, pois sabia que ele ainda era o ungido do Senhor. Mesmo quando Saul jogou sua lança contra ele, mesmo quando tramou em silêncio sua morte, Davi recuava, confiando que o tempo de Deus era melhor que o seu. Foi nesse contexto de tensão e traição que nasceu uma das amizades mais puras e profundas já registradas, a de Davi e Jonatas, filho de Saul. Um laço que superava o sangue, firmado em fidelidade, temor e aliança diante de Deus. Quando finalmente se viu em perigo de morte, Davi fugiu.
Vagou por desertos, cavernas, florestas. Homens endividados, rejeitados e desajustados começaram a se unir a ele. E dos excluídos Davi formou um exército. Não eram os mais fortes, nem os mais preparados, mas sob sua liderança, tornaram-se conhecidos como os valentes de Davi. Na caverna de Adulão, o exilado moldava não apenas guerreiros, mas corações. Enquanto Saul reinava no trono, Davi reinava sobre a lealdade e a esperança de muitos. Durante esse tempo de fuga, Davi teve diversas oportunidades de matar Saul. Em uma delas, entrou sorrateiramente numa caverna onde o rei descansava. Cortou discretamente a orla de sua capa, mas não o feriu. Ao sair, mostrou o pedaço cortado e disse: "Veja, meu senhor, que hoje o Senhor te entregou em minhas mãos, mas eu não levantei a mão contra ti, porque ainda és o ungido do Senhor." Saul, emocionado, chorou, mas o coração do rei era volúvel, e logo o ódio retornava. Mesmo sendo injustamente perseguido, Davi mantinha-se firme na integridade. Em outra ocasião, quando invadiu o acampamento onde Saul dormia, ele novamente poupou sua vida. Ao invés da espada, levou apenas a lança e a jarra de água do rei, provando que estivera lá, mas que escolheu não matar. A justiça de Davi não vinha da força de suas mãos, mas do temor que tinha ao Senhor. Enquanto isso, as batalhas contra os filisteus continuavam. Saul, cada vez mais perturbado, distanciava-se de Deus. A tragédia se aproximava. No Monte Gilboa, o exército de Israel foi derrotado, e Saul, ferido mortalmente, tirou a própria vida. Jonatas também caiu naquela batalha. Quando Davi recebeu a notícia, rasgou suas vestes, chorou amargamente e compôs uma das mais belas e tristes lamentações já escritas, exaltando a coragem de Saul e a amizade de Jonatas. A morte do rei abriu caminho para Davi, mas não sem desafios. Um dos filhos de Saul, Isbosete, foi posto como rei por Abner, comandante do exército. Houve divisão em Israel. As tribos do norte seguiram Isbosete, enquanto as tribos de Judá permaneceram fiéis a Davi, que reinava em Hebrom. Foram 7 anos de tensão e disputa, até que Abner, depois de um desentendimento com Isbosete, buscou aliança com Davi. No entanto, Joabe, capitão do exército de Davi, matou Abner por vingança. Após a morte de Isbosete, todas as tribos vieram a Davi, reconhecendo-o como o verdadeiro rei. Ele não havia buscado o trono por ambição, mas o trono o encontrou pela fidelidade. Assim começou o reinado de um homem que sabia esperar o tempo de Deus e não se corromper no caminho. O reinado de Davi começou em Hebrom, onde governou sobre a tribo de Judá por 7 anos e meio. Ali, consolidou-se como um líder respeitado, guiado por princípios divinos mais do que por estratégias humanas. Mas a promessa que carregava não dizia respeito apenas a uma tribo, e sim a toda a nação de Israel. E o tempo de unificação chegou. Com a morte de Isbosete, os anciãos das tribos do norte reconheceram que o verdadeiro rei era aquele que, mesmo perseguido, havia poupado seu antecessor. Eles se dirigiram a Hebrom e disseram: "Tu és osso do nosso osso, carne da nossa carne. Foi o Senhor quem te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel." Davi foi ungido rei sobre todo o Israel. Um novo tempo começava. O desafio agora era unir um reino dividido por guerras e ressentimentos. Davi entendeu que precisava de um centro neutro, um lugar que não pertencesse a nenhuma tribo, mas que representasse a todos. Jerusalém, cidade dos jebuseus, surgia como esse símbolo. Ela estava localizada entre as tribos de Benjamim e Judá, em uma posição geográfica estratégica. Contudo, ainda era território inimigo. Davi marchou até Jerusalém e a conquistou com inteligência e coragem. Estabeleceu ali seu trono, construiu um palácio e tornou aquela cidade não apenas o centro político de Israel, mas o coração espiritual do povo. Jerusalém passou a ser chamada de a cidade de Davi. O rei sabia que governar não era apenas dominar, mas conduzir com justiça e reverência. Por isso decidiu trazer de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. A cerimônia de translado da Arca foi marcada por reverência, mas também por temor. Ao tentar transportar a Arca de forma inadequada, um homem chamado Uzá
Estendeu a mão para impedir que ela caísse, e caiu morto. O medo se espalhou. Davi, então, refletiu profundamente sobre como conduzir as coisas sagradas. Dias depois, a arca foi finalmente trazida com festa, danças e sacrifícios. Davi, com vestes simples de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor, esquecendo seu título, lembrando apenas que era servo. Nem todos entenderam. Mical, filha de Saul e esposa de Davi, o desprezou por dançar daquela forma. Mas o coração de Davi estava limpo diante de Deus. Ele sabia que antes de ser rei era adorador. Aquela foi uma das marcas de seu reinado. Um coração sempre disposto a se render à presença do Altíssimo. Com o reino estabelecido, Davi começou a fortalecer as estruturas administrativas e militares de Israel. Criou um exército profissional, ampliou as fronteiras do território e derrotou diversos inimigos históricos, como os filisteus, moabitas e amonitas. Deus lhe concedia vitórias, e com sabedoria, Davi devolvia os espólios de guerra ao povo, armazenando recursos para o futuro templo, que seria erguido por seu filho. Mas nem tudo eram conquistas externas. O coração do rei, ainda que temente, era humano, e mesmo os mais ungidos não estão isentos de quedas. No auge de seu poder, Davi cometeu um dos atos mais lamentáveis de sua história. Ao invés de ir à guerra com seus homens, permaneceu no palácio. Foi então que, de sua varanda, viu uma mulher se banhando, Batseba. O olhar se tornou desejo. O desejo virou pecado e o pecado produziu morte. Batseba era casada com Urias, um dos mais leais guerreiros de Davi. Mesmo sabendo disso, o rei a tomou para si. Quando soube que ela estava grávida, tentou encobrir seu erro. Mas como Urias não colaborava com a mentira, Davi o mandou à frente da batalha, onde foi morto. E assim, o homem segundo o coração de Deus caiu em adultério e assassinato. O silêncio após o pecado de Davi era profundo. Aos olhos dos homens, talvez ele tivesse conseguido encobrir sua falha. Mas diante do Deus que tudo vê, nenhuma ação permanece oculta. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Ele não chegou com acusações diretas, mas com uma parábola. A história de um homem rico que, tendo muitos rebanhos, tomou a única cordeirinha de um homem pobre para oferecer a um visitante. Davi, tomado por indignação, declarou que esse homem deveria morrer. Foi então que Natã, com voz firme e cheia de autoridade divina, revelou: Tu és esse homem. Naquele instante, o peso da culpa desabou sobre Davi. Ele não negou, não tentou justificar-se, não culpou ninguém. Simplesmente reconheceu: pequei contra o Senhor. E naquele reconhecimento, nasceu um dos salmos mais profundos e sinceros de toda a Escritura, o clamor por misericórdia, registrado no Salmos capítulo 51. Davi sabia que sua coroa não o tornava intocável diante da justiça de Deus. Ele não pedia para não ser corrigido, mas clamava para não ser rejeitado. Não retires de mim o teu espírito. Sua dor não era apenas pela consequência, mas por ter entristecido o coração do Senhor. Mesmo assim, as consequências vieram. O filho gerado em adultério adoeceu e morreu. O luto de Davi foi intenso. Durante dias jejuou e orou, esperando um milagre. Mas quando a criança faleceu, ele se levantou, lavou o rosto, adorou a Deus e voltou à vida. Um gesto que mostrava que sua esperança não estava nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. O tempo passou, e Davi consolou Batseba. Da união deles nasceu Salomão, a quem o Senhor amou desde o ventre. Deus havia perdoado Davi, e mesmo com marcas o propósito permanecia. Mas dentro do próprio palácio, tempestades surgiam. Seus filhos cresceram vendo a fraqueza de seu pai e, em certo momento, passaram a agir com rebeldia e violência. Amnon, filho de Davi, violentou sua meia-irmã Tamar. O rei ficou irado, mas não tomou atitudes firmes. Absalão, irmão de Tamar, indignado pela omissão do pai, matou Amnon em vingança e fugiu. Anos depois, retornou a Jerusalém, mas a mágoa em seu coração fermentou. Ele passou a conspirar contra o próprio pai, ganhando o coração do povo com palavras doces e gestos políticos. E então, um novo golpe feriu Davi. Absalão, seu próprio filho, se levantou em rebelião. Davi precisou fugir novamente,
desta vez não de Saul, mas de seu próprio sangue. Cruzou o rio Jordão com lágrimas nos olhos, subiu o Monte das Oliveiras descalço e com a cabeça coberta. O rei experimentava mais uma vez o exílio, mas agora carregando a dor de um coração partido. Mesmo na fuga, Davi continuava sendo pastor. Organizou os que estavam com ele confiando que Deus restauraria a justiça. E mais uma vez, o Senhor agiu. O exército de Absalão foi derrotado e o jovem príncipe, preso pelos cabelos em um carvalho, foi morto por Joabe. Quando Davi soube, seu lamento foi dilacerante. Ele não celebrou a vitória. Chorou como pai. Gritou como alguém que preferia ter morrido no lugar do filho. Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Mesmo sendo rei, Davi era humano. Suas lágrimas revelavam o preço das falhas, a dor do amor ferido e a profundidade de um coração que, mesmo entre glórias e quedas, nunca deixou de se voltar para Deus. O trono foi restaurado, mas as cicatrizes permaneceram. Davi voltava para Jerusalém, mais maduro, mais quebrantado e mais consciente de que reinar era mais do que liderar. Era servir com humildade e depender do Senhor. Com o trono restaurado e o povo novamente reunido sob seu governo, Davi experimentava os ventos maduros de um reinado moldado não apenas por vitórias, mas por lágrimas e arrependimento. Ele não era mais o jovem pastor que tocava a harpa nos campos de Belém, tampouco o guerreiro destemido que derrubou gigantes. Agora era um rei marcado por experiências profundas que compreendia melhor o peso do trono e a santidade da presença de Deus. Mesmo assim, novos desafios se levantavam. Um dia Davi decidiu fazer algo que parecia inofensivo aos olhos humanos, mas que desagradou profundamente ao Senhor. Ele ordenou que fosse feito um censo em Israel, não para a organização administrativa, mas por orgulho e autoconfiança. Joabe, seu general, tentou dissuadi-lo, mas Davi insistiu. O levantamento foi feito, e logo em seguida, o coração do rei se angustiou. Sabia que havia errado. O Senhor enviou o profeta Gade a Davi com uma dura mensagem. 3 opções de juízo foram apresentadas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo diante dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Davi, com temor, respondeu: Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. E assim, a praga veio. Em 3 dias milhares morreram. Ao ver o anjo do Senhor prestes a destruir Jerusalém, Davi se lançou em arrependimento. Clamou: Fui eu quem pequei. Que culpa tem este povo? Que a tua mão seja contra mim e minha casa. Deus então ordenou que ele edificasse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Araúna quis doar o local e os bois para o sacrifício, Davi recusou. Disse com firmeza: Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou o lugar por preço justo. Ali ofereceu sacrifícios, e ali o Senhor cessou a praga. Este local, a eira de Araúna, tornaria-se posteriormente o Monte Moriá, onde Salomão edificaria o templo. O erro de Davi, transformado em altar, revelou mais uma vez o poder do arrependimento verdadeiro e o propósito divino que se manifesta mesmo em meio às fraquezas humanas. A velhice de Davi se aproximava. Seus passos já não eram tão firmes e seus dias de batalha haviam se encerrado, mas seu espírito permanecia alerta. Preocupado com a sucessão, ele reuniu o povo e declarou que Salomão, seu filho com Batseba, seria o próximo rei. Muitos esperavam que Adonias, outro de seus filhos, assumisse o trono. E, de fato, Adonias tentou se levantar como rei, sem a permissão de seu pai. Mas Davi, firme, impediu a tentativa. Mandou que Salomão fosse ungido diante de todos, estabelecendo claramente sua vontade e, sobretudo, a direção divina. Antes de partir, Davi organizou tudo o que seria necessário para a construção do templo. Ele próprio não pôde edificá-lo, pois havia sido homem de guerra e derramado muito sangue. Mas isso não o impediu de preparar tudo com amor e excelência. Reuniu materiais preciosos, delineou planos, separou levitas e sacerdotes, e exortou Salomão com palavras firmes e cheias de sabedoria. Sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te assustes,
porque o Senhor Deus estará contigo. Então, com o coração em paz, Davi entregou o reino a seu filho. Já não eram as batalhas que marcavam seus dias, mas a esperança de ver a casa do Senhor erguida e seu povo firme nos caminhos de Deus. Ele havia sido pastor de ovelhas, depois pastor de uma nação. E mesmo com suas falhas, havia servido ao seu tempo com fidelidade, temor e quebrantamento. Davi, agora em seus últimos dias, já não empunhava espadas, mas ainda guardava promessas. A coroa já não lhe pesava sobre a cabeça, mas o chamado de Deus ainda ardia em seu coração. Não era mais o jovem destemido que enfrentava gigantes, nem o rei fugitivo que corria pelas cavernas. Era um ancião carregado de histórias, de cicatrizes e de salmos, escritos não apenas com tinta, mas com lágrimas, fé e arrependimento. Ele reuniu os líderes, os anciãos, os chefes das tribos e proclamou diante de todos: de todo o meu coração desejei edificar uma casa para o nome do Senhor. E declarou com firmeza que o escolhido para esta missão era Salomão, seu filho. Ali, diante do povo e de seu herdeiro, Davi reafirmou os caminhos do Senhor, lembrando que a obediência era o verdadeiro fundamento para a realeza. E ao passar o bastão, entregou mais do que um reino. Entregou uma visão, um propósito, um legado de fé. Mas ainda havia algo que não podia ser encerrado apenas com cerimônias. A alma do salmista ansiava por Deus como no início, como nos dias solitários entre as ovelhas. E assim, Davi voltou-se ao que sempre o sustentou: a adoração. Em seus últimos momentos, não foi com discursos políticos nem estratégias militares que se ocupou, mas com louvores. Seus salmos tornaram-se o cântico da alma de Israel. Palavras que até hoje tocam corações, despertam arrependimento, inspiram confiança, exalam consolo. Entre eles ressoam os versos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E também: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi escreveu com a alma de um adorador, e sua poesia carregava o peso de quem conheceu tanto os picos da glória quanto os vales da dor. Seus últimos dias foram vividos em gratidão. Ele sabia que, apesar das falhas, a misericórdia de Deus sempre o acompanhara. Não havia amargura, apenas consciência. Não havia vanglória, apenas reverência. Davi não tentou esconder seus erros. Eles foram expostos, registrados e lembrados. Mas, acima de tudo, sua vida revelava que, mesmo caindo, um coração sincero e quebrantado pode ser restaurado. Ao olhar para trás, ele via a fidelidade de Deus em cada capítulo. Desde o chamado nos campos de Belém, passando pela unção profética, os confrontos com Saul, a vitória sobre Golias, o exílio, o trono, os erros, as perdas e o retorno. Em tudo isso, uma certeza se erguia mais forte do que qualquer exército. Deus era a sua rocha, seu escudo, sua fortaleza. O tempo se aproximava. E mesmo diante da morte, Davi não temia. Ele sabia em quem cria. O rei pastor descansava com a certeza de que sua história, marcada por altos e baixos, servia a um propósito maior. Seu trono seria perpetuado não apenas por linhagem real, mas por promessa eterna. Pois do seu sangue viria o Messias, aquele que reinaria para sempre, o leão da tribo de Judá. E assim encerrou-se uma era, mas não a história. Pois o nome de Davi atravessaria os séculos, sendo lembrado não apenas como rei, mas como adorador, poeta, guerreiro e servo. Seu exemplo ecoaria em gerações, não como o de um homem perfeito, mas como o de alguém que, mesmo entre sombras e glória, nunca deixou de buscar ao Senhor com todo o coração. Mas o legado de Davi não termina aqui. Ainda há páginas a serem abertas, histórias a serem reveladas, conexões a serem compreendidas. Os últimos anos de Davi foram marcados por um ciclo de instruções, despedidas e fidelidade renovada ao propósito divino. Embora a velhice trouxesse consigo limitações físicas, seu espírito ainda ardia com zelo pelo nome do Senhor. Ele observava atentamente a formação espiritual e política do reino, zelando para que nada comprometesse a herança santa que Deus havia confiado a ele. O templo que tanto desejou construir agora estava nas mãos de Salomão.
e Davi faria tudo ao seu alcance para garantir que seu filho estivesse preparado. Antes de partir, Davi convocou uma grande assembleia diante do povo e das lideranças de Israel. Ali, reafirmou a aliança de Deus, declarou publicamente Salomão como sucessor e transferiu a ele não apenas o trono, mas também os planos detalhados do templo. Com palavras carregadas de sabedoria e experiência, disse a Salomão: "Conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração íntegro e alma voluntária." Era um conselho que ultrapassava a política e alcançava o coração, um chamado para permanecer firme no temor do Senhor. Contudo, mesmo nos dias finais de sua vida, Davi enfrentou tempestades dentro de sua própria casa. Adonias, outro de seus filhos, tentou usurpar o trono antes da morte de seu pai. Declarou-se rei sem a bênção de Davi e buscou apoio político em figuras influentes. Era a repetição de um ciclo familiar que Davi conhecia bem, a ambição que brota sem submissão ao propósito de Deus. Assim que a notícia chegou até Batseba e o profeta Natã, agiram com rapidez. Foram até Davi, que, embora debilitado, ainda discernia com clareza os caminhos do Senhor. Confirmou imediatamente que Salomão era o herdeiro legítimo e ordenou que ele fosse ungido rei sem demora. Salomão foi levado em procissão, montado na mula real e ungido pelo sacerdote Zadok e pelo profeta Natã. A cidade vibrou com o som das trombetas e as aclamações do povo. A rebelião de Adonias foi dissolvida sem guerra, pois onde há direção de Deus, há paz. Mesmo com tantos episódios familiares conturbados, Davi não terminou sua vida com amargura. Seu coração, provado por guerras externas e conflitos internos, permaneceu fiel. Em meio às dores da alma e às consequências dos erros, ele cultivou uma vida de oração constante. Era um rei que chorava, que confessava, que cantava, que amava profundamente a Deus apesar de suas fragilidades. Seu legado não estava apenas nas fronteiras conquistadas, nas vitórias militares ou no poder político. Estava nos salmos que escreveu, nos altares que ergueu, nos conselhos que deixou. A vida de Davi ensinava que Deus não busca homens perfeitos, mas corações que o reconheçam em todos os caminhos. E por isso, até o fim, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. À medida que a morte se aproximava, Davi repousava com serenidade. Seu corpo envelhecido já não carregava a força de outrora, mas seu espírito permanecia erguido em adoração. O pastor que se tornara rei agora caminhava para a eternidade, na esperança da promessa que não morre com os homens, mas permanece com os filhos da aliança. Davi sabia que sua jornada neste mundo se aproximava do fim, mas seu espírito permanecia cheio de propósito. Aquele que fora escolhido ainda jovem para ser pastor de ovelhas e mais tarde rei de Israel, agora olhava para trás com o coração pleno, não de orgulho, mas de profunda gratidão. Cada cicatriz, cada vitória, cada lágrima e cada salmo compunham o testemunho de um homem que, apesar de suas quedas, jamais se afastou da presença de Deus por completo. Nos seus últimos momentos, Davi voltou-se à essência de sua vida, a fé. Com voz serena, entregou orientações finais a Salomão, exortando-o a andar segundo os caminhos do Senhor, a guardar os mandamentos e a liderar com justiça. Ele sabia que os desafios de governar um povo tão vasto e complexo não seriam vencidos com força humana, mas com temor ao Altíssimo. E mais uma vez, Davi apontava para além do trono terreno, ensinando que o verdadeiro reinado começa no coração de quem serve a Deus. Não houve cerimônia grandiosa para a partida de Davi, mas seu nome já estava gravado na eternidade. Foi sepultado em Jerusalém, na cidade que conquistara com coragem e consagrara com adoração. Ao longo de seus 40 anos de reinado, 7 em Hébron e 33 em Jerusalém, Israel conheceu estabilidade, crescimento e direção espiritual. Não por mérito humano, mas porque havia um homem que, mesmo em meio à guerra e à dor, nunca cessou de cantar ao Senhor. Os salmos deixados por Davi permaneceram como herança viva. Eles não foram apenas poesias litúrgicas, mas gritos da alma de quem aprendeu a confiar mesmo quando tudo parecia ruir. Palavras como "Em ti confio, ó Deus, em ti espero", continuam sendo refúgio para os aflitos e força para os cansados.
Neles está registrado o coração de um homem que sabia onde encontrar refúgio, não em fortalezas de pedra, mas na rocha eterna. Davi nos ensina que a grandeza de um homem não está em nunca errar, mas em saber voltar ao caminho certo. Seu exemplo mostra que Deus não rejeita os que se arrependem com sinceridade. Mesmo quando falhou como pai, como rei, como servo, Davi nunca deixou de reconhecer que dependia da graça divina. E por isso, Deus o sustentou até o último suspiro. Sua história é um lembrete poderoso de que Deus usa vasos quebrados para derramar sua glória, que o arrependimento restaura o que o orgulho destrói, que o coração contrito é mais valioso que qualquer coroa, e que, acima de tudo, a fidelidade de Deus permanece mesmo quando a dos homens falha. Ao olhar para a vida de Davi, entendemos que ele não foi apenas um personagem da história sagrada. Ele foi um sinal do que estava por vir, pois de sua linhagem viria aquele que reinaria para sempre, o Messias prometido, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. A história de Davi não termina em seu túmulo, mas continua na eternidade, pois o seu legado se funde com a redenção eterna. Assim, encerra-se a jornada de um rei que começou como pastor, de um adorador que, mesmo imperfeito, foi plenamente amado por Deus, e cuja vida ainda hoje nos ensina a servir, a confiar, a nos arrepender e a adorar com todo o coração. Se a história de Davi falou ao seu coração, se assim como ele, você deseja caminhar mais perto de Deus, mesmo em meio às falhas, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Vamos juntos espalhar histórias que edificam e transformar corações pela palavra do Senhor.